Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é que foi seu dia hoje? Hoje foi quentinho, gostoso, né? Um dia ensolarado. Que bênção estarmos aqui na casa de Deus. Que bênção você estar aqui com a gente. Você que nos acompanha pela internet. Que bênção também podemos chegar com você onde quer que você esteja. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, por favor. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. E se você estiver com a Bíblia aberta aí, eu vou convidar você a inclinar a cabeça e orarmos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, que bênção podemos nos reunir em Teu nome. Como é gostoso erguer louvores ao Teu nome. Tanto quando ouvimos instrumentos serem tocados, quando podemos erguer a nossa voz e entoar cânticos de louvor a Ti. Isso é muito bom. Mas agora a Tua palavra está aberta. Precisamos ter momentos especiais contigo, Senhor. Por favor, que a Tua voz possa ecoar no ouvido, na vida e no coração de cada um de nós. Fala, que o Teu Espírito seja derramado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui em Atos capítulo 3, a Bíblia narra um episódio na vida dos discípulos. Jesus já havia retornado para o céu. Os discípulos haviam passado pelo Pentecostes. O Espírito Santo havia descido sobre eles. Houve o sermão ali, narrado no capítulo 2 de Atos, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas em um único sermão. E agora aqui encontramos Pedro e João em Jerusalém. E a Bíblia diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual colocavam diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que dessem a ele uma esmola. Verso 4, Pedro então, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe diz: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê? Anda. E tomando o homem pela mão direita, levantou imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina a cena do homem saltando dentro do templo. Não é muito comum. Você consegue imaginar a imagem de alguém pulando assim dentro da igreja? É uma imagem que a gente não imagina. E se a gente olhar alguém pulando dentro da igreja, a nossa tendência é falar: fica quieto aí, rapaz. Mas ele tinha uma razão para saltar. Ele era aleijado de nascença, e havia sido curado. Verso 9, viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele, aquele mesmo homem que esmolava sentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro. Verso 11, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Verso 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas,
Por que vocês se maravilham disso? Ou por que fitam os olhos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade que o tivéssemos feito andar? Qual é a cena que a gente encontra nesse episódio aqui? Eu já li essa cena algumas vezes, acho que uma boa parte de nós também já havia lido essa cena aqui. E naturalmente os nossos olhos se voltam para aquele homem, para aquele aleijado. Eu não sei o nome dele, a Bíblia não fala o nome dele. Era simplesmente um aleijado, que ficava sentado na porta do templo pedindo esmola. Na verdade aqui, quando nós lemos essa história, nós reconhecemos com relativa facilidade 2 pessoas curadas. É óbvio que a cura que mais chama a atenção é a do aleijado. Mas a outra cura que chama a atenção aqui é a de Pedro. Os sintomas que nós vemos aqui em Pedro são sintomas muito diferentes dos sintomas que a gente encontra de Pedro quando lemos os evangelhos. É como se houvesse 2 Pedros, o Pedro dos evangelhos e o Pedro do livro de Atos. E é curioso isso, porque Lucas é o mesmo autor do evangelho de Lucas e do livro de Atos. E o mesmo Lucas relata Pedro de maneira tão diferente. Pedro era impulsivo, Pedro era agitado, Pedro era nervoso, Pedro era irritadiço, Pedro gostava que as pessoas olhassem para ele, Pedro gostava de chamar a atenção para si mesmo. Foi a Pedro que Jesus disse: você é pedra. Foi quando os discípulos se calavam, normalmente Pedro levantava e falava. Às vezes falava bobagem, às vezes falava alguma coisa muito boa. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos calaram, ficaram olhando assim. E Pedro falou: não, você é o Messias, você é o Cristo, é o Filho de Deus. No barco, quando Jesus apareceu para os discípulos, andando por cima da água, os discípulos ficaram travados, sem saber o que fazer. Pedro falou: não, manda aí que eu vou andar em cima da água contigo. E Jesus falou: então vem, Pedro. E ele desceu do barco, saiu andando em cima da água. Desviou de Jesus, afundou, foi resgatado por Jesus. A gente podia passar horas aqui relatando os episódios da vida de Pedro. E eu gosto muito de ler sobre Pedro, porque eu me identifico com ele, com os erros e com os acertos dele. A maioria de nós é muito impulsivo, como Pedro, não pensa muito para falar. Isso faz parte da natureza humana. Pedro também gostava de chamar a atenção, ele gostava quando os discípulos olhavam para ele. Ele gostava quando Jesus o elogiava. E agora, Pedro tem a multidão de pessoas dentro do templo olhando para ele. Agora Pedro tem a oportunidade de ser aquilo que ele tanto sonhou em ser. Ele sonhava em liderar os discípulos. Ele sonhava em ser alguém especial. Ele sonhava em fazer milagres. Ele sonhava em reproduzir as obras de Cristo. Ele sonhava em tanta coisa que nada daquilo deu certo. Algumas vezes repreendido por Cristo. Tão impulsivo, tão impetuoso, que ele não tinha tempo para ouvir nem mesmo as advertências que Cristo fazia para ele. Pedro, você vai me negar? Não, não vou não, eu vou morrer contigo. Os outros podem te abandonar, mas eu não vou te negar. Pedro lutava para ser alguém diferente dos outros. E não conseguiu. E agora, ele era alguém diferente.
Embora estivesse Pedro e João eles estivessem juntos, quem falou foi Pedro. Quem mandou o aleijado levantar foi Pedro. Quem sustentou ele foi Pedro. E a multidão olhou para Pedro. E agora ele tinha a chance de ser o que ele sempre sonhou em ser. Mas ao invés de desfrutar daquele momento de glória, o que foi que Pedro fez? Ele saiu de cena. Pedro saiu de cena e trouxe toda a glória, toda a honra para a pessoa de Jesus Cristo. Pela primeira vez, nós encontramos um Pedro vazio de si mesmo. Entendeu isso aqui? Um Pedro vazio de si mesmo. Como é que começou esse processo de cura com Pedro? Dá uma olhadinha lá em Lucas. Deixa essa página marcada que a gente vai voltar para ela daqui a pouco, tá bom? Eu vou botar uma fita aqui na minha Bíblia para marcar essa página. E vamos lá para Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A partir do verso 54. Lucas 22, 54, diz então, a Bíblia conta que prenderam Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Pedro fazia o quê? Por que Pedro seguia de longe? Por que Pedro seguia de longe? Porque ele havia dito para Jesus que ele não abandonaria Cristo. A Bíblia não diz dos outros discípulos seguindo a Jesus. A Bíblia só fala de Pedro. Porque ele disse, os outros podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então ele não tinha coragem de sair. Só que tinha um problema, ele também não tinha coragem de chegar perto. Então ele seguia, mas ele seguia. Bom, a primeira coisa que eu e você entendemos, e precisamos entender, é o risco de seguir Jesus de longe. Seguir Jesus de longe é tão arriscado quanto não seguir Jesus. E às vezes, muitas vezes, nós temos medo e receio de nos posicionar a respeito daquilo que cremos ou deixamos de crer. Então, o verso 55, acenderam fogo, Pedro sentou no meio das pessoas ali que se assentaram, alguém olhou para Pedro, falou, olha, esse aqui é um deles. Pedro negou, e no verso 61, no verso 60 ainda, diz então que quando Pedro insistiu, homem, não compreendo o que você fala, ele ainda estava a falar quando o galo cantou. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, quem é esse Senhor aqui? Voltando-se Jesus Cristo, fez o quê? Por favor, diga para mim como está escrito na sua Bíblia. A minha também diz assim. Jesus então fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou, Jesus fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor quando ele disse, hoje 3 vezes me negará antes que o galo cante. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O processo de cura de Pedro começou quando?
O processo de cura, Judas também chorou e não foi curado. O processo de cura começou quando Jesus fixou os olhos nele. Porque quando Jesus fixou o olhar em Pedro, Pedro sentiu o peso de uma promessa não cumprida. Aí veio a tristeza que provocou o choro, aí veio o arrependimento que provocou. Mas acima de tudo, naquele olhar de Cristo, o que é que Pedro recebeu? Perdão. Esse não era um olhar de acusação. Esse não era o olhar daquele pai, daquela mãe, que vê o filho machucado porque caiu da bicicleta e olhando dizendo assim, eu não falei para você não fazer isso? O olhar de Jesus era carregado de amor. O olhar de Jesus era carregado de ternura. O olhar de Cristo era carregado de perdão. Cristo conhecia muito bem o coração de Pedro. Cristo reconhecia em Pedro alguém ansioso, desesperado por acertar. Alguém que queria fazer a coisa certa, mas não conseguia. Depois desse olhar, Jesus e Pedro não se encontraram até que Cristo ressuscitasse. Há um outro momento, Marcos capítulo 16, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, ele fala da ressurreição de Cristo. Não é isso que está na sua Bíblia? Ressurreição de Jesus, passou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compareceram com aromas para embalsamar, tal. E ali eles viram que o túmulo estava vazio, viram o anjo disse para elas ali, verso 6, ele porém disse, não tenham medo, vocês buscam Jesus, mas que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui, vede o lugar em que ele foi posto, e agora o anjo dá um recado para elas. Então vão e digam aos seus discípulos, e também a quem? A Pedro, que Cristo vai adiante de vós para Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Você entendeu o cuidado que o anjo teve? Você entendeu o cuidado que Cristo teve ao deixar a mensagem para os discípulos? Dá o recado aos discípulos de Jesus, mas também fala para quem? Para Pedro. Cristo sabia que Pedro se sentiria excluído dos discípulos. Ele havia negado a Cristo. Então Cristo tomou o cuidado de deixar uma mensagem especial para Pedro. E se você der uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta aos Coríntios capítulo 15, e se você está acompanhando a gente pela internet, eu vou pedir para você romper a barreira da ociosidade e buscar sua Bíblia, tá bom? Vamos ler junto aqui a Bíblia. Show preguiça. 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, diz assim, então Jesus foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Ou seja, o que é que a Bíblia está falando aqui? Esse texto dá a entender que Jesus teve uma conversa primeiro com Pedro, para depois aparecer com os 12, os outros discípulos.
Por que esse cuidado com Pedro? Porque Jesus reconhecia em Pedro uma alma sincera, um filho ferido, um filho doente, um filho que precisava de uma atenção especial. É bem provável que nessa primeira conversa com Pedro, Pedro tenha tido tempo de chorar no colo de Cristo agora. De reconhecer as suas falhas, as suas limitações. De pedir o perdão pelos seus erros. E de ser perdoado por Cristo. Você entende como funciona esse processo de cura? Ele começa com um olhar de amor e compaixão. Um olhar de perdão. Em seguida vem com um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. O único que de fato tem o poder de curar. É claro que nesse encontro há um confronto com as nossas realidades e com as nossas limitações. E se você der uma olhada lá em João capítulo 21, quando Jesus apareceu para os discípulos na última despedida junto ao lago, é aquele momento em que Jesus olha para Pedro de maneira especial e pergunta: Pedro, você me ama? E o confronta por 3 vezes. Ali é um confronto de limitações. Foi a partir daqui que Pedro conseguiu entender de fato quem ele era. As suas fraquezas, as suas limitações. E quando Pedro se esvaziou de si mesmo, então ele pôde ser preenchido pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que naquele momento em que a multidão se dirigiu a Pedro, em que seria o momento de glória dele, seria o momento dele se levantar e dizer assim: não, vocês estão vendo o que eu consigo fazer? É isso que ele sempre fez a vida inteira. Por que ele afundou? Porque ele olhou para os discípulos no barco e disse: vocês estão vendo? Só eu ando em cima da água. Agora não. Pedro já não era mais essa pessoa. Pedro consegue sair de cena e falar assim: não, por favor, não olhe para mim. Olhe para a pessoa de Cristo. Volta lá para o texto lá, eu disse para você deixar marcado, né? Atos capítulo 3. Agora nós vamos para o capítulo 4. Qual foi o desdobramento desse momento? O que foi que aconteceu em seguida? E o capítulo 4 diz que eles ainda falavam com o povo. Eles quem? Pedro e João. Eles ainda falavam com o povo quando vieram sobre eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por eles ensinarem o povo e anunciarem sobre Jesus e a ressurreição dos mortos, eles prenderam a João e a Pedro, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte. Muitos daqueles que ouviram a palavra a aceitaram, e subiram em número de quantos? Cerca de 5.000 homens. E agora vem uma cena muito interessante. No dia seguinte, eles se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote. Quem? Quem? Qual o nome que está aí? Anás. E quem mais? Caifás. Espera lá. Desculpa, só um pouquinho. Quem eram Anás e Caifás?
Os mesmos que julgaram a Cristo. Os mesmos que levaram Cristo perante Pilatos. Os mesmos que não deixaram Pilatos soltar a Jesus Cristo. Os mesmos que subornaram pessoas no meio do povo para que gritassem, para que soltasse a Barrabás e crucificasse a Jesus Cristo. Sendo assim, aonde foi que Pedro negou a Jesus? Na casa de Anás, o sumo sacerdote. Ou seja, qual é a cena que eu e você encontramos aqui agora? Pedro voltando para a mesma casa onde ele havia sofrido a sua pior derrota. Entendeu o peso dessa cena? Anás puxa Pedro de volta e conhecia a história assim, porque foi na casa dele. E esse sumo sacerdote esperava a postura de um covarde, a postura de um derrotado, a postura de um perdedor, a postura de um homem que não tinha coragem sobre as suas convicções. Verso 7. E colocando os dois perante os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os questionaram, os arguíram: com que poder, em nome de quem vocês fazem estas coisas? Olha a descrição bíblica. Então Pedro, qual era a condição de Pedro agora? Oh, que coisa maravilhosa isso daqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Aqui tem a abertura do discurso, ele chama a atenção de todo mundo. Verso 10, tomai conhecimento, vocês todos e todo o povo de Israel. Quantas pessoas do povo de Israel tinham lá? 5.000 homens, havia uma multidão enorme lá. Tomem conhecimento todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome, nesse nome, em seu nome, é que este homem está curado diante de vocês. O Pedro que havia negado Cristo é o Pedro que agora exalta a pessoa de Cristo. Ou seja, o que é que nós encontramos aqui? A descrição de um homem que havia sido curado. Oi, isso aqui vai. Que bênção quando alguém é curado por Cristo. É bênção ou não é? Que bênção quando alguém é transformado pela pessoa de Cristo. Que experiência maravilhosa e espetacular quando alguém é completamente cheio da pessoa do Espírito Santo. Então hoje eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a sua história? Qual é a história da sua vida? Qual é a condição em que eu e você nos encontramos hoje? Talvez você já tenha tentado ser alguém que não conseguiu ser. Talvez você já tenha experimentado algumas derrotas na vida que você não gostaria de ter vivido. Talvez você tenha fugido da pessoa de Jesus. Talvez em alguns dos momentos mais importantes e marcantes da sua vida,
quando você teve a chance de testemunhar do amor de Deus, você negou. O que é que nós podemos fazer quando tudo falha? O que é que nós podemos fazer quando todas as coisas dão errado? A cura começa quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo. Olhar para Cristo é se deparar com um olhar apaixonado, um olhar encantador, um olhar de amor, um olhar de cura, de restauração. Em seguida, eu e você precisamos ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Nem sempre é fácil nos depararmos com a nossa realidade, com os nossos fracassos. Mas assim como Pedro, eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E quando finalmente conseguirmos nos esvaziarmos de nós mesmos, nós abrimos espaço para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. E quando o Espírito Santo entra em nós, nós nos tornamos testemunhas poderosas do Senhor. Você quer ser curado por Jesus? Você quer ser restaurado por Cristo? Você quer ser uma nova criatura? Você quer experimentar uma experiência diferente de vida, de relacionamento, de comunhão, de convívio com o Senhor Jesus? Como Pedro, eu e você, hoje, podemos viver essa experiência. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus planos, seus projetos, que Deus abençoe os seus sonhos, mas que acima de tudo eu e você possamos nos submeter completamente, inteiramente nas mãos do Senhor, e que hoje sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Que Deus te conduza durante esta semana, que Deus sustente a mim e a você nas mãos dEle. Ele sabe que as nossas batalhas não são fáceis. Ele sabe da nossa fragilidade e da dureza das batalhas que enfrentamos, dos exércitos que se levantam contra nós. Mas há um que luta por mim e por você. Que o Senhor te conduza hoje. Que o Senhor te sustente durante cada dia. Que o Senhor nos dê a cura, a paz e a vitória que tanto precisamos. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, que bênção estarmos na Tua presença, Senhor. Que bênção ouvirmos a Tua voz, que bênção sabermos que, como Pedro, nós também podemos ser curados por Ti. Nós também podemos ser transformados pelo Senhor. O Senhor sabe quantas vezes a gente já tentou acertar, fazer as coisas direito e de repente sai tudo errado. Mas então o Senhor vem com a Tua mão, o Senhor vem com o Teu amor, o Senhor olha para nós, o Senhor nos restaura. Hoje precisamos dessa restauração em Cristo Jesus. Hoje nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós vamos iniciar uma nova semana. Virão batalhas, virão lutas, virão desafios muito grandes. Nós dependemos inteiramente, completamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós dependemos do Teu Espírito Santo nos enchendo e completando a nossa vida, Senhor. Para que possamos vencer, não só as batalhas do trabalho, da família, mas especialmente as batalhas espirituais. Que o Senhor Jesus reine em nossa vida, em nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.